Hoje eu tô aqui para gravar um vídeo que me pediram muito e eu sempre quis gravar esse vídeo, que é sobre a Grande Depressão, a maior crise de todos os tempos, a crise de 1929. Ela é histórica porque ela é a maior crise que teve assim todos os aspectos de tamanho, magnitude, desastre, e ela é a grande crise da era industrial. Tivemos diversas crises depois, mas nenhuma chegou aos pés dela. O tempo, o tamanho do desastre, a destruição e tudo. E eu queria fazer esse vídeo até de uma forma editada, mais profissional e tudo, por isso que eu sempre deixei ele pra trás, por causa que, é um negócio muito foda essa parte da história. E antes de tudo, se inscreva no canal, dê o like se você gosta do meu tipo de conteúdo, e vamos falar da Grande Depressão, a grandiosa crise de 1929. É o maior marco histórico da história do capitalismo. Bora? Bom, amigos, me chamo Rafael Viana, sou operador de mercado financeiro e eu também sou entusiasta do mundo das criptomoedas. E hoje o assunto que nós vamos tratar aqui é a crise das crises. E tem muito insights nela, né? Então vamos começar. De 14 a 18, nós temos o período da Primeira Grande Guerra. A Primeira Guerra Mundial. Esse período aqui. Aqui. Até aqui, ó. 18. Tivemos a Grande Guerra. A Europa foi devastada, tanto que chamavam a Guerra de Todas as Guerras. Foi a guerra para nunca mais ter mais guerra. E os Estados Unidos tomou o poder de liderança industrial da época, que era dividido entre Inglaterra e Alemanha. E a Alemanha perdeu a guerra, teve fortíssimas sanções. O Tratado de Versalhes, quem não conhece, procure estudar. A Alemanha foi, assim, muitas severas punições. E ela entrou numa crise muito forte, ficou muito pobre e foi detonada. Durante a guerra, a Espanha estava fora da guerra. E a Espanha começou a documentar uma gripe que estava matando muita gente, que é a famosa gripe espanhola, que ela é de 18 até 21 ali. E ela matou muita gente, uma gripe misteriosa, afetou nós brasileiros. Teve relatos muito fortes aqui, principalmente na cidade de São Paulo, onde não tinha nem lugar para enterrar as pessoas. Mas isso não é o tipo de imagem que eu quero trazer aqui. E a gripe espanhola, ela conduziu essa queda aqui de 47%. E ela foi superada. Esse gráfico é um gráfico mensal do Dow Jones Industrial, aqui está desde 1910, porém poderia colocar até 800. E tivemos aqui a gripe espanhola fazendo esse desastre. E logo após a gripe espanhola veio os anos que vão ser chamados como os loucos anos 20. Nos anos 20 surgiu a Liga de Aço e se deu o poder de construir prédios gigantescos, que é os prédios de Nova York, de 100 andares, o Crystal, Empire State, como exemplo, Rockefeller Center Tower. E o titã que comandava essa indústria é o Carnegie, né? Andrew Carnegie, que foi um dos homens mais ricos do mundo e da história também. E ele é o conhecido como o Barão do Aço. Nesse período surgiu também um cara muito forte chamado Vanderbilt, que ele linkou os Estados Unidos com as linhas férreas e fez os Estados Unidos ser a potência industrial que é até os dias de hoje. Então surgiu esse camarada, surgiu o cara do aço, surgiu mais outro camarada que foi muito importante, chamado John Davison Rockefeller. Isso foi aqui, ó, atrás da guerra. Eles foram construindo todas essas estruturas e o Rockefeller ficou muito famoso pelo querosene e futuramente pelo líquido chamado gasolina. E nos anos 20, essas tecnologias já estavam maduras, com o poderio de um banqueiro muito famoso, que é o famoso JP Morgan,
começou a financiar muitas indústrias americanas e veio o surgimento da energia elétrica. Mas não de ter. A casa do Morgan foi a primeira casa no mundo a ter energia elétrica. Na Quinta Avenida lá em New York, em Manhattan. Mas de uma maneira popular, que todas as casas tinham energia elétrica. E o que começou a surgir nos anos 20? Geladeira, torradeira, fogão de gás. Começou a surgir todas essas tecnologias que usamos até hoje, né? E elas começaram a ir e começou a surgir mais ainda durante os anos 20. Supermercados de rede, marcas fortes, como a Coca-Cola, que saiu de um distrito, passou a ser vendida nacionalmente. A concorrente dela, Pepsi, começou, Hershey, o sucrillo Kellogg's, os fast foods, Heinz, ketchup, redes de supermercado famosas foram construídas nessa época, e os anos 20 era uma época extremamente próspera, passando de 20, 23, 24, 25, 26, e era comum você comprar um jornal em Nova York e ver pessoas que ficaram milionárias da noite para o dia comprando ações. Junto com isso, todos sabemos que nesse período os Estados Unidos passava pela lei seca, que aí ficou muito famosa por Al Capone, né, que ele fazia os desvios e levava, aliado ao jazz. Jazz, cultura, cinema, mas não cinema mudo francês, e sim o cinema que conhecemos, com áudio, cor, surge Hollywood, e os Estados Unidos continua numa crescente maluca. E essa crescente maluca veio com uma nova modalidade, que seria como alavancagem, que é você pegar o dinheiro que você não tem, compra um negócio e depois devolve e paga uma porcentagem. E aí surgiu na bolsa, na NYSE, né? Na Dow Jones. NYSE é o nome do local da bolsa, né? Onde é a bolsa dos Estados Unidos, Dow Jones é o nome do índice. E surgiu lá os scalpers. O que é um scalper? É uma pessoa que compra no dia e vende no dia. Hoje conhecemos como day trading. Mas até a época do mercado de voz falavam que essas pessoas eram scalper. Isso nos Estados Unidos. E o trader, que é o negociador, isso existe desde Roma. Então, começou a surgir novas modalidades, alavancagem, o crédito fácil e os juros baratos. E mais dinheiro. E aliado a tudo isso, a agricultura começou a ficar mais veloz. Porque surgiu o trator. Surgiu os automóveis, Henry Ford. Lembra do Rockefeller? E ele começou a encher com gasolina. E era só progresso atrás de progresso. Aquela coisa insana, maluca e alta atrás de alta. E até que em agosto de 1929, a Europa já estava se recuperando da Grande Guerra lá de trás, antes da gripe espanhola. E o americano produzia demais pro estado dos Estados Unidos, pro estado que eu falo país, né? País Estados Unidos, estado com E maiúsculo. E ele já não estava vendendo tanto. E as dívidas grandes, alavancagem grande, CNPJ a rodo sendo aberto, e evoluindo. Em agosto de 29, o governo norte-americano decide a aumentar as taxas de juros. Que estamos aqui, ó. Junho, julho, agosto. E aumentar a taxa de juros. Porque tá subindo tudo, o preço das coisas foram, a inflação foi embora e extremamente alavancada as coisas. Mas só que nós, humanos da época, né? Eu não sou da época, não vivi, é óbvio. Senão eu seria um senhor quase de 100 anos de idade. As pessoas da época não tinham muita noção o que era o vilão juros. E junto com ele, o vilão da inflação, e junto com ele, o crédito abundante aliado à alavancagem. Ou seja, nós estávamos presenciando um desastre, porque subiu, incríveis 500% em linha reta o índice Dow Jones.
Por isso que os anos 20 é conhecido como os loucos anos 20. Não tinha queda. Era alta atrás de alta e comum ver pessoas ficando milionárias nos jornais. E subiu os juros. Dia 24 de outubro de 29, que estamos em setembro, a próxima barra, outubro. Eu nasci dia 24 de outubro de 29, incrível isso, né? Mas muitos anos depois, inclusive no mesmo horário, às 3 horas da tarde, dia 24 de outubro de 29, aconteceu a famosa, famigerada Quinta-feira Negra, aonde tudo desabou muito forte, e muita ação nova virou pó. Tem algumas imagens que nós podemos ver, que a Quinta-feira Negra se refere a 24 de outubro de 29. Algumas imagens que podemos ver, aqui eu vou deixar esse link, ele é de dia 24 de outubro de 29, isso aqui é como foi a repercussão na bolsa, isso aqui é a bolsa, o pregão, como ele estava rolando, os jornais, essa aqui com certeza foi dia 25, e jornais do mundo inteiro repercutiu. Essa imagem é muito forte, que ela é na porta da NYSE. Todos os operadores aqui, tipo, cara, que porra tá acontecendo? Isso aqui é na rua, isso aqui é a rua de muro, né, The Wall Street. E aqui toda aquela aglomeração, todo mundo saiu para fora dos escritórios, foram ver o que estava acontecendo. O mercado literalmente sangrou de uma maneira que ele jamais tinha sangrado. Isso aqui, vou falar um pouco mais para frente, que é o Banco da União, que é o princípio das destruições de bancos. Podemos ver aqui a taxa de juros. Em 1920, aqui ó, ela estava caindo em torno de 4%. E o governo jogou ela aqui para torno de 6%. Mas lá em 32, 33 ainda vai ter mais aumento de juros, calma. Ele subiu aqui para 29, em torno de 4, 5%. E depois soltaram assim a bomba atômica. E não entendiam o que estava acontecendo e as pessoas tinham que devolver o dinheiro para os bancos, mas só que agora com perdas enormes. E se passou outro mês de queda, teve um repique, que as pessoas, opa, só foi uma queda momentânea, uma quedinha ali e tudo, mas foi a primeira vez da história que o mercado caiu mais de 10% num dia 24 de outubro de 29. E mais pra frente isso daí vai ser uma modalidade que eles vão colocar quando cair mais de 10% como circuit break, que é o limite de queda. Mas mais pra frente, isso daí é quando regulam tudo, Banco Central, tudo, vai ter uma modificação do Federal Reserve, que é o Fed, que a SEC vai ser surgida e tudo mais. E o mercado dá esse repique e ele volta a cair muito forte. E a crise durante os anos 30, o começo dos anos 30 é de queda atrás de queda, um pequeno repique e mais queda, e 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 queda, até formar um fundo em 1932. Ou seja, caiu 29, 30, 31, 32. Estamos falando de 4 anos consecutivos de queda. Incrível. Essa queda resultou a 90% do seu topo até o seu fundo. 89,6%. Para ser assim exato. Somente na data, dia 24 de outubro, não somente no dia 24 de outubro, no mês de outubro, cerca de 22 mil empresas fecharam as portas. E tipo, em junho de 30, o desemprego foi recorde nos Estados Unidos. Recorde da sua história. Os bancos começaram o quebra-quebra, porque a galera ia atrás de dinheiro, sacar dinheiro. Porque começou o desemprego, as empresas começaram a falir, e a empresa que devia para a outra não paga, e começou o dominó. E as pessoas desempregadas. 1.326 bancos faliram. Tem noção que é 1.326 bancos? Os Estados Unidos tem muito banco distrital, muito banco de
de cidade, de vilarejo não, né? De pequenas cidades, né, cara? Vilarejo seria aqui o Brasil, uns ribeirinhos e tudo. Cidades e etc. E no final da crise, no final ali de 32, mais de 26 mil empresas fecharam. E o desemprego foi de 5,3 milhões, que era uma parcela da população monstruosa. Era comum, também não vou mostrar esse tipo de imagem aqui, ver pessoas muito bem trajadas na fila da sopa para pegar pão. Tô falando um cara com terno Armani na fila da sopa para pegar um pãozinho e um potinho de sopa, porque a fome foi um grande vilão, matou muita gente. A fome, você consegue imaginar uma pessoa em Nova York morrer de fome? Aconteceu. E o desemprego foi tão recorde, a fila da sopa, e o país assim foi devastado. E pra você ver, quando tava rolando tudo isso, em 31, teve uma das maiores secas dos Estados Unidos, que é esse período aqui, no centro-oeste dele, aonde muito grão foi perdido, muito alimento foi perdido, tanto que eles apelidaram a região lá de Bacia do Pó, porque deu uma seca e virou tudo farelo. E não tinha como consumir aquilo, e é o responsável da segunda parte aqui da crise. Quando tudo tá ruim, a coisa começa a piorar ainda de um jeito que parece que não vai acabar nunca. E foi um negócio complicado. Agora, a Europa estava toda ferrada. Quem ganhou dinheiro no período dos anos 20? Estados Unidos. Quem financiou a Europa? Estados Unidos. Qual que era o país que mais dependia dos Estados Unidos? O Reino Unido e a Alemanha. Estados Unidos pegou esse dinheiro de volta para tentar resolver as coisas. A Alemanha, que já não estava bem, ficou pior. E aí na Alemanha começou a surgir partidos nacionalistas, tanto de esquerda e de direita. E aí a história, vocês sabem o que vai acontecer nos anos 30 na Alemanha. Um certo partido vai vencer e vai fazer um caos muito maior. E o negócio parecia que estava sem fim, voltando, né, pro foco do 29, sem fim a queda. Chegou em 32, o presidente Roosevelt ganha, e ele assume em 33, né, e ele cria um negócio chamado New Deal. A primeira atitude dele foi cortar juros. Claro, vamos cortar juros. Injetar dinheiro nas empresas, facilitar o comércio exterior, mudar muitas regras para ajudar a indústria. E já não existia mais consumo nem inflação, porque olha o desastre por tantos anos, tantas pessoas desempregadas e etc. E ele começou a fazer tudo de novo, né? Alinhar as coisas, e foi surgindo o New Deal. E podemos ver aqui o fundo que o mercado faz, ó, deixando um padrão que nós conhecemos como pivô. Esse é o primeiro grande pivô de fundo de crise que nós temos registros. As outras crises mais velhas era diferente, que geralmente o negócio virava pó e começava do novo e outro país sendo dominante. Mas aqui não. Os Estados Unidos conseguem dar a volta. E ele estabiliza o ano de 33, de 34 e tem uma alta. E até 36, e ele começa a esboçar aqui a recuperação de 37, até que em 38 vamos ver a Segunda Guerra Mundial. E aí é outro tema, é outro vídeo. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês, os juros aliado com a inflação é o que a gente está vendo agora. Mas isso não foi uma simples queda, isso aqui foi uma destruição de valor e de capital. Por isso que é sempre de olho nos juros. E é a primeira vez que os juros vai a zero durante a guerra, né? Mas isso é tema para outro vídeo. E o juros subiu, e aqui na fase do Roosevelt, ele corta a taxa de juros para incentivar a indústria. E aqui essa grande alta é outro problema norte-americano que acontece durante os anos 80. E quem resolve esse problema é um cara muito conhecido, que é o Paul Volcker, mas também é tema para outro vídeo. E o que eu quero deixar, para essas imagens não se repetir, os bancos centrais eles têm um controle muito forte, que é deixar a inflação correr, mas quando ela corre demais, eles têm que apertar. A Wall Street teve os seus anos mais sombrios e devastadores da história americana e da indústria americana, como podemos ver nessas imagens, durante aquele período. E pode sim voltar a acontecer. E é uma coisa que ficou
tão marcado, enraizado na cultura americana, e a recuperação só veio pós a Segunda Guerra. Pós a Segunda Guerra. A recuperação veio aqui, ó, em 1955, 10 anos pós a Segunda Guerra. E os Estados Unidos se consolidou como a nação mais poderosa do mundo e fez a crise parecer um simples rabisco. É pé no chão, é responsabilidade, porque momentos assim sempre vai acontecer. Esse é um canal voltado ao operador de mercado, ao trader raiz, né? Então, sempre lembre-se, os juros aliado à inflação é uma bomba. E às vezes essa bomba, ela pode explodir de uma maneira assim catastrófica, como foi em 29. Não vemos muito filmes da época de 29, porque é um negócio que pegou tanto o americano que ele não gosta muito de falar. As pessoas evitam, que foi muito triste, teve muita lágrima, muita dor e muito sangue. Entendeu? Então esse é o retrato que eu queria trazer para vocês da crise de 29, da minha maneira despojada e bem simples e direta, com poucos dados, mas mostrando a realidade da coisa. Se você gostou desse vídeo, compartilha com os amigos, deixa seu like, comenta aqui embaixo que eu respondo todos os comentários. E tamo junto, um forte abraço e futuramente eu vou trazer outras grandes crises que aconteceu. Lembrando, o consumo foi maior do que devia e foi alavancado. Quando veio o remédio para controlar a inflação, ele foi muito amargo. Um forte abraço. Se vemos por aí. Tchau, tchau, gente.